Pessoal, vamos voltar? Vamos voltar? Vamos. Será que o povo já chegou aí, Assunta? Tá chegando sim, professora. Tá chegando, né? Professora, Oi. deixa eu só perguntar uma coisa do trabalho, por favor. Uhum. Pode? A senhora que vai sortear os temas por grupo, né? Isso. E já tem mais ou menos uma data, uma noção de quando a senhora vai conseguir disponibilizar esses temas pra gente? Eu vou sortear eles hoje. Aqui no final da nossa aula, eu vou sortear, porque eu tenho os grupos que a Fernanda me enviou, né? Aí eu vou pôr o nome dos sistemas e aí eu vou pegar lá no meu celular. O primeiro grupo eu sorteio, coloco o nome do sistema dele. Então eu vou fazer isso junto com vocês aqui no final da aula. Perfeito, muito Tá obrigada, bom? viu? De nada. Bom, deixa eu compartilhar a tela então para a gente começar, né? Então, aqui olho. Bom, então nós paramos aqui nessa figura, né? Então até agora nós falamos da órbita, dos limites da órbita, dos elementos que ocupam a órbita e dos anexos do globo ocular, né? Então agora a gente vai falar do globo ocular propriamente dito, né? Então vamos lá. Como o próprio nome está falando, o globo ocular é uma estrutura esférica. Normalmente ele tem 2,5 cm de diâmetro e esse globo ocular ele é constituído de 3 camadas concêntricas, ó, uma sobreposta à outra. E essas camadas concêntricas são chamadas de túnicas do globo ocular. Então a gente tem a túnica externa, que é essa aqui que está representada em cinza, ó, e essa aqui tudo é a túnica externa. Eu tenho a túnica média, que está representada em rosa, e eu tenho a túnica interna, que está representada em amarelo. Então, são as 3 túnicas do globo ocular. Essa túnica mais externa, ela recebe o nome de túnica externa ou túnica fibrosa. Por que que ela tem esse nome? Porque nessa túnica nós temos o tecido conjuntivo fibroso. Ela é constituída de grande quantidade de fibras colágenas, fazendo parte do tecido conjuntivo fibroso. Essa túnica externa, ela é dividida em 2 partes. A parte mais anterior da túnica externa e mais convexa, estão vendo que ela é mais arredondada? Essa parte aqui, ela é chamada de córnea. E a córnea, ela é da túnica fibrosa a camada mais transparente da túnica fibrosa. E isso é importante porque ela é a primeira parte que o raio luminoso atravessa, que o raio de luz atravessa. Então, ele tem que ser transparente para permitir a passagem desse raio de luz para dentro do globo ocular. Bom, a córnea, ela é avascular e ela tem uma camada externa que fica voltada para a superfície do globo, e essa camada externa, ela é oxigenada e nutrida pelo próprio ar atmosférico, e ela tem uma camada interna que está voltada para dentro do globo ocular. E essa camada interna, então, da córnea, ela vai ser vascularizada e oxigenada pelo líquido que preenche esse espaço aqui, que a gente chama de humor aquoso. É por isso que os transplantes de córnea, normalmente, eles são muito bem sucedidos, porque como a córnea é avascular, ela não tem nenhum contato com o sangue, então isso facilita a compatibilidade da córnea nos indivíduos, tá? Evitando, né, a rejeição do transplante. É muito raro a rejeição de um transplante de córnea, pela córnea ser uma estrutura avascular, ok? Bom, então a parte mais anterior e mais
convexa da túnica fibrosa é a córnea. A parte posterior e maior da túnica fibrosa é uma lâmina muito espessa de tecido conjuntivo, que é chamado de esclera. Qual que é a importância dessa esclera? Essa esclera, ela tem a função de dar e manter o formato do globo ocular. E esse formato do globo ocular é também importante para a proteção desse globo ocular. Então, como ele é mais rígido, ele protege o globo ocular. Então, ele vai manter essa estrutura. E, além disso, é a esclera que serve para a fixação dos músculos extrínsecos do olho. Como aqui nessa figura, ó, eu estou vendo 2 dos músculos extrínsecos do olho aqui, ó, fixados na esclera. Então, essas são as funções dela. Então, ela vai manter o formato do olho, proteger o globo ocular e também servir de fixação dos músculos extrínsecos do olho. A gente observa aqui, olha, nessa figura, que entre a córnea e a esclera, então na junção da córnea e da esclera, existe um canal que é chamado de seio venoso da esclera, ou canal de Schellmann. Esse canal ele é importante para fazer a drenagem do humor aquoso. Eu vou explicar de onde que vem esse humor aquoso e qual que é a importância dele. Então, esse humor aquoso, ele é renovado a cada 90 minutos. Então, é através desse seio venoso da esclera que esse humor aquoso é drenado e devolvido para a circulação sistêmica para ser renovado, tá? Então, esse seio venoso, ele fica na junção entre córnea e esclera. Seio venoso da esclera. Tá bem? Aí vem a túnica média. Eu vou mostrar aqui nessa figura e depois eu vou mostrar ela maior, mas só para vocês entenderem aqui o todo, né? Ó. A túnica média, eu falei, ó, que é essa lâmina rosinha aqui, ó. Então, a túnica média, ela recobre internamente toda a túnica externa, ó. E quando chega na região mais anterior da túnica externa, essa túnica média, ela alarga. E aqui ela recebe um outro nome. Então, essa parte fina da túnica média é a coroide, e essa parte mais espessada da túnica média é o corpo ciliar. E do corpo ciliar, nós temos uma estrutura circular, muito pigmentada, que a gente chama de íris, que é o que dá a cor aos olhos. É o azul, o verde, o castanho, tá? Então, esse é um outro elemento da túnica média. Então, ó, túnica externa é dividida em córnea e esclera. A túnica média é dividida em íris, corpo ciliar e coroide. E a túnica interna é também chamada de retina. É a camada mais interna do globo ocular, que é chamada de retina. Ok? Então, estes são os elementos que formam a parede do globo ocular. São as 3 túnicas. Agora, essas paredes delimitam uma cavidade. Então, isso tudo aqui, ó, é a cavidade do globo ocular. E na cavidade do globo ocular, nós temos uma estrutura biconvexa, olha, que é constituída de conjuntivo. Então, ele tem muitas fibras colágenas, muito fibroblasto aqui, ó, que é chamado de lente. Antigamente, ele era chamado de cristalino. Hoje, ele é chamado de lente. E o que acontece aqui? Essa lente divide a cavidade do olho em 2 compartimentos. Eu tenho um compartimento anterior, que é menor, que fica entre a córnea
e a lente, e eu tenho um compartimento maior que fica entre a lente e a retina. Esse compartimento é o compartimento posterior. Então, a cavidade do globo ocular é dividido pela lente em dois compartimentos, compartimento anterior e compartimento posterior, ok? Esses compartimentos são preenchidos por estruturas que nós chamamos de humor. Então, humor com H, tá? Então, eu tenho o humor aquoso, é bem líquido e ocupa o compartimento anterior do globo ocular, e o humor vítreo, que é mais gelatinoso e que ocupa a região posterior da cavidade do globo ocular, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aumentar essas estruturas aqui para a gente ver essas camadas. Então, ó, camada externa, que é a túnica fibrosa, camada média, que é a túnica vascular, e a camada interna, que é a retina. A túnica fibrosa, eu já falei para vocês, ela é formada pela córnea, que é a porção mais anterior, mais convexa e mais transparente da túnica fibrosa. E a função dessa córnea é permitir a passagem dos raios luminosos para dentro do olho. A esclera corresponde à maior parte da túnica fibrosa, ela corresponde aos 5/6 posteriores da túnica fibrosa, enquanto que a córnea é o 6º anterior dessa túnica. Essa túnica, essa parte da esclera, vai manter o formato do olho e vai servir de fixação de músculos extrínsecos. Então, aqueles 6 músculos que nós vimos, os 4 retos e os 2 músculos oblíquos, estão todos fixados diretamente na esclera. E essa túnica, a camada mais anterior dela, que é a córnea, é a vascular. Por que ela tem que ser avascular? Gente, imagina, se a córnea fosse vascularizada, os vasos sanguíneos, eles dificultariam a passagem dos raios luminosos. Então, por isso a importância dessa transparência dessa região, né? Já a túnica fibrosa, ela também é avascular, mas o que acontece? Lembram que eu falei que a conjuntiva do olho, ela sai da pálpebra, dobra e recobre o globo ocular? Então, essa parte da conjuntiva do olho, que fica em contato com a esclera, que é responsável pela vascularização dessa esclera, faz a irrigação dessa esclera. Então, essa conjuntiva é chamada de conjuntiva bulbar, ok? Bom, então, aqui estão representadas essas estruturas. Da túnica média, ela é a túnica vascularizada do olho, é a ricamente vascularizada. E nessa túnica média, uma das características dela, além da grande vascularização, ela é também rica em melanócitos. E os melanócitos vão produzir a melanina. Essa melanina, ela tem uma função importante na visão. Por quê? A melanina, ela é um pigmento escuro, então essa melanina, ela vai absorver esses raios luminosos, evitando a dispersão desses raios luminosos dentro do globo ocular. E essa dispersão do raio luminoso não seria favorável à formação da imagem. Então, a melanina presente na túnica média, em todas as 3 partes da túnica média, tem essa função de fazer a absorção desses raios luminosos, evitando a dispersão dele dentro do olho, que daria um clarão dentro do olho, né? E é isso que acontece com os albinos. Albino não tem melanina, nem no corpo, nem dentro do globo ocular. Por isso que os albinos, eles usam muito óculos escuro, para proteger
a túnica interna do olho, que é a retina, onde a gente tem as células que vão captar a luz. Então, como ele não tem melanina, esses raios luminosos, eles se dispersam dentro desse globo ocular e formam um clarão lá dentro do globo ocular, dificultando, assim, a formação da imagem. Ok? Bom, dessa túnica média, a parte mais anterior dele é a íris. A íris é a região pigmentada da túnica média. Então, na íris, nós vamos encontrar pigmentos vamos encontrar a melanina, que é o pigmento, e a concentração dessa melanina que dá os diferentes tons, as diferentes cores da íris. Então, pessoas de olhos pretos, olhos castanhos, elas têm uma grande quantidade de melanina, por isso que a íris é mais escura. As pessoas de olhos azuis, elas têm pequena concentração de melanina na íris, e isso deixa a íris mais clara. E o olho verde, ela tem uma concentração moderada de melanina. Então, a cor da íris está diretamente relacionada com a quantidade de melanina presente nessa região. Oi? Uma dúvida aqui, agora eu confundi um pouco em relação à melanina. Então, ela está presente mais na íris e não nas outras duas partes? Não. Ela está presente em todas as partes da túnica média. Na íris, ela pode ter concentração variada, e por isso a pigmentação da íris é diferente de pessoa para pessoa. Mas ela está presente em todas as 3 partes da túnica média: na íris, no corpo ciliar e na coroide. Tá, Ok? entendi, obrigada. De nada. Bom, outra coisa. A íris, ela é uma estrutura circular que tem uma abertura central, e essa abertura central é a pupila. Então, aqui, ó, eu tô vendo só parte da íris, né? Então, essa abertura aqui no centro da íris, ó, é a pupila. Então, a pupila, gente, ela não é uma bolinha preta, não. Ela é uma abertura no centro da íris. E por que a gente vê ela preta? Porque quando a gente olha através, né, aqui, você está enxergando uma pessoa, o que vai acontecer? Você está olhando dentro do olho. Dentro do olho tem muita melanina por causa da camada da coroide e do corpo ciliar. Então, você não vê luz aqui dentro. Por isso que fica aquela cor escura. Mas imagine, vocês já viram quando a gente tira retrato com flash? O flash, ele vai bater lá na retina, que é a camada interna, e vai refletir os vasos sanguíneos, a cor dos vasos sanguíneos. Por isso que quando a gente tira uma foto com flash e o flash vai direto na pupila, esse flash, esses raios luminosos do flash atingem a camada mais interna, que é a retina, e aí ele reflete a luz dos vasos, a cor dos vasos sanguíneos, que é vermelho, por isso que fica a pupila vermelhinha quando a gente vê a foto, ok? Bom, e o que mais que tem aqui na íris? A íris, na verdade, ela é constituída de músculo, e ela tem um músculo que a gente chama de músculo esfíncter do olho e músculo dilatador da pupila. Esfíncter da pupila e dilatador da pupila. Ele é um único músculo. Só que esse músculo que está compondo a parede da íris, ele tem fibras circulares e fibras radiais. As fibras circulares, já está aumentado aqui? Não, né? Aqui, ó. As fibras circulares são essas fibras aqui, olha, que estão mais próximas do contorno da pupila. E as fibras radiadas são essas fibras aqui, ó, que vão chegar até o corpo ciliar aqui. A parte circular desse músculo eu chamo de músculo esfíncter da pupila, enquanto que a parte de fibras radiais eu chamo de músculo dilatador da pupila.
esses músculos vão controlar o diâmetro da abertura da pupila. Então, quando eu estou em ambientes de muita luz, esse músculo, a parte circular desse músculo contrai e fecha a pupila para diminuir a passagem de raios luminosos. Quando eu estou em ambientes de pouca luz, os músculos radiais aqui, que é o dilatador da pupila, ele contrai, puxa a pupila para trás, aumentando o diâmetro da pupila para entrar maior quantidade de luz. Então, esse músculo presente na íris, tanto a porção esfíncter quanto a porção dilatadora da pupila, são músculos intrínsecos do olho. Estão localizados dentro da cavidade do olho e vão fazer a regulação da entrada de luz pela pupila. Ok? Então, isso aqui é músculo liso. Vocês lembram que eu falei que o olho tem 6 músculos extrínsecos e 2 músculos intrínsecos. Um músculo intrínseco é esse músculo que faz parte do corpo da íris, que é dividido em 2 porções, esfíncter e dilatador da pupila. Ok? Bom, logo atrás da fixação da íris no restante da túnica média, eu tenho a parte mais volumosa da túnica média, que é chamada de corpo ciliar. Esse corpo ciliar, ele também tem muita melanina e ele também tem um músculo. Isso aqui que nós estamos vendo, olha, isso aqui que nós estamos vendo, ó, é o músculo ciliar. Ele é o principal elemento do corpo ciliar. Mas a gente observa também que nesse corpo ciliar existem pequenos prolongamentos do corpo ciliar. Esses prolongamentos são chamados de processos ciliares. E para que servem esses processos ciliares aqui, ó? Esses processos ciliares, eles servem de fixação de linhas densas, aqui ó, linhas de fibras colágenas que são chamados de ligamentos suspensores da lente. Esses ligamentos vão prender uma extremidade no processo ciliar e a outra extremidade na lente. Então, esses ligamentos vão controlar a espessura da lente. Quando a gente vai focalizar objetos pertos e objetos distantes, como nós vamos ver numa figura lá na frente. Então, se eu contraio esse músculo, eu vou relaxar essas fibras musculares e aí vai alterar o formato da lente, facilitando a focalização dos objetos. Ok? E esses processos ciliares são responsáveis em produzir o humor aquoso. Por quê? Esses processos ciliares, ó, eu falei que a túnica média é muito vascularizada. Então, esses processos ciliares, eles vão liberar o humor aquoso, que é um filtrado do sangue, e esse humor aquoso, ele vai ocupar todo o compartimento anterior do olho. Só que esse humor aquoso, ele é renovado a cada 90 minutos. Então, olha o que acontece aqui. Eu chamei todo o espaço entre a lente e a córnea de compartimento anterior do olho. Então, ele vai desde a lente até a córnea. Só que nesse intervalo, eu tenho a íris. Então, o compartimento anterior do olho, ele é dividido em 2 câmaras, a câmara anterior e a câmara posterior. A câmara anterior é a parte entre a córnea e a íris. E a câmara posterior é a parte entre a íris e a lente. Aqui ela é mais estreita, mas aqui ela é mais alargada, ó. Então, isso aqui é o compartimento posterior, a câmara posterior do compartimento anterior do olho. Então, o que vai acontecer? Os processos ciliares
vão produzir um humor aquoso. Esse humor aquoso, ele passa para o compartimento, para a câmara posterior do compartimento anterior, passa pela retina. Que retina, gente? Pela pupila e alcança a câmara anterior do compartimento anterior do olho. Nessa câmara anterior, esse humor aquoso é conduzido para o seio venoso da esclera, que está localizado na junção da córnea com a esclera. E aí esse humor aquoso passa por esse seio venoso e vai alcançar a circulação sistêmica, onde ele volta para essa circulação para ele ser renovado de novo. Então, essa é o trajeto, né, do humor aquoso desde a produção dele nos processos ciliares até a reabsorção dele lá no seio venoso. Ok? Então, entenderam aqui esse compartimento anterior e a divisão dele em duas câmeras? As câmaras. Oi? Você poderia só falar de novo, por favor, a localização das fibras circulares e das radiadas? Posso, sim. As fibras circulares irradiadas estão presentes no músculo liso que compõe a íris, sendo que as fibras, aqui ó, as fibras circulares, elas estão na região mais interna da íris, estão mais próximo da pupila, enquanto que as fibras radiadas estão na parte mais posterior da íris, mais externa da íris. Entendeu, Júlia? Muito obrigada, entendi sim. De nada. Bom, e a coroide? A coroide é a maior parte da túnica média. Então, ela vai recobrir a maior parte da esclera. Então, ela recobre toda a porção lateral e posterior da esclera. Ela não recobre a porção anterior, porque a porção anterior da esclera está relacionada com o corpo ciliar. Então, o que tem na coroide? Muitos vasos sanguíneos, muita melanina, e essa coroide, como ela é muito vascularizada, essa coroide, ela tem uma função de vascularizar a parte interna da esclera e a parte externa da retina. A retina é essa camada laranja aqui, ó. Então, ele vai vascularizar, né? Vai levar oxigênio e nutrientes para a parte externa da retina e para a parte interna da esclera. Então, a vascularização aqui é feita através dos vasos da coroide. Ok? Bom, como que eu vou limitar coroide, corpo ciliar e íris? Porque tudo é túnica média. Então, olhem bem aqui, ó. A retina, ela tem anteriormente uma borda toda franjada, olha aqui, ó, toda denteada. Essa borda da retina aqui a gente chama de ora serrata. Ora aqui não é com H não, tá? É O-R-A, ora serrata. É a região onde a retina apresenta uma borda toda serreada, toda denteada. Então, a coroide, ela chega até a ora serrata. Da ora serrata até a junção da córnea com a esclera, eu tenho o corpo ciliar. E do contorno mais anterior desse corpo ciliar, nós temos a última parte da túnica média, que é a íris. Então, ora serrata e a junção córneo-escleral, ou a região do seio venoso da esclera, vão delimitar as partes da túnica média. Até a ora serrata, coroide. Entre a ora serrata e a junção da córnea com a esclera, corpo ciliar. E da junção da córnea com a esclera até a pupila, íris. Ok? Entenderam essa túnica média? Bom, qual que é a função da túnica média?
Tem várias. Primeiro, como ela é muito vascularizada, a túnica média faz a irrigação das estruturas que estão adjacentes a ela. Como eu mostrei aqui para vocês, ó, essa coroide, ela vai fazer a irrigação da parte interna da esclera e da parte externa da retina, ok? Essa é uma função. Outra função, no corpo ciliar, nós temos os processos ciliares que são responsáveis pela produção do humor aquoso que vai preencher todo o compartimento anterior do olho. E outra função desse corpo ciliar é servir de sustentação para os ligamentos suspensores da lente, que são responsáveis por alterar o formato da lente durante a focalização de objetos de longe e de perto. E a outra função da túnica média é regular a passagem de luz para dentro do globo ocular, alterando o diâmetro da pupila. Como que ele faz essa alteração? Ativando o músculo esfíncter para diminuir o diâmetro da pupila e o dilatador para aumentar o diâmetro da pupila. Então, olha, o músculo ciliar, o músculo esfíncter da pupila e o músculo dilatador da pupila são todos músculos intrínsecos do olho e são todos músculos lisos. Todo músculo tem que ter um estímulo elétrico para funcionar, para contrair. Então, esse estímulo sempre vem através de um nervo. Então, qual é o nervo que inerva esses músculos intrínsecos do olho? O nervo óculo-motor, que é o terceiro par de nervo craniano. Por isso que ele chama óculo-motor. Ele é o principal nervo do olho, porque ele inerva praticamente todos os músculos do olho, exceto o oblíquo superior e o reto lateral. Os outros, todos extrínsecos e os intrínsecos, são inervados pelo nervo óculo-motor. Ok? Entenderam aqui essa túnica média? Aí vem a túnica interna, que é também chamada de túnica nervosa ou de retina. E aqui, nessa figura, eu estou representando essa túnica interna. Por que que ela está representada em duas cores? Porque a retina, ela é constituída de dois estratos. Ela tem um extrato pigmentoso, que é esse laranja. E olha o que acontece com esse extrato pigmentoso. Olha, ele recobre a coroide, ele continua recobrindo o corpo ciliar, ó, os processos ciliares todos, e ele recobre a face interna da íris. Então, o extrato pigmentoso da retina, ele acompanha toda a túnica média. Por que que ele chama extrato pigmentoso? Porque nessa região da retina, nós também encontramos os melanócitos que vão produzir melanina para evitar a dispersão dos raios luminosos. Só que a retina, ela tem um extrato nervoso, que é esse que está representado nesse laranja mais forte aqui, ó. Então, por isso que a retina forma essa ora serrata. Então, essa ora serrata, ela marca o ponto onde termina a parte, o extrato nervoso da retina, e aí só o extrato pigmentoso que continua recobrindo a túnica média. Então, essa ora serrata, ela é exatamente o final do extrato nervoso da retina, na porção da túnica média, ok? Por que que ela é chamada de extrato nervoso? Porque é nessa camada que nós vamos encontrar as células fotorreceptoras que são capazes de captar essa luz e transformar essa luz num impulso nervoso. Então, por isso, ela é chamada de extrato nervoso.
Então, vamos ver numa outra figura. Deixa eu passar aqui, ó. Ó, eu vou apontar e vocês vão falar para mim, tá bom? Eu só fiz o corte de uma parte do globo ocular. Que túnica que é essa aqui do globo ocular, ó? Vocês têm que falar, porque eu não vejo o chat, tá? Que túnica que é essa? A externa? Gente, não tô ouvindo. Externa? Fibrosa. A túnica fibrosa ou túnica externa. Como é que chama essa parte anterior da túnica fibrosa? Córnea. 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 E essa daqui? Esclera. Esclera. Isso aqui é a junção das duas, não é? Ó? Então, essa estrutura que eu estou vendo aqui é o seio venoso da esclera. O humor aquoso vai ser drenado para esse seio venoso, e esse seio venoso, então, leva esse humor aquoso para a circulação sistêmica. E esse aqui é uma veia que vai fazer a drenagem do globo ocular. Então, o humor aquoso, ele é drenado para essa veia, e aí ela conduz até chegar lá no coração, ok? Então, aqui está a túnica externa. Que túnica que é essa aqui? Túnica média. Túnica média. Como é que chama a parte mais anterior da túnica média? É a coroide. Oi, não ouvi. Coroide. Não, a camada mais anterior da túnica média é a camada Íris? íris, é a parte pigmentada do olho, colorido do olho. Então, isso aqui é a íris. Isso aqui, ó, tá representando uma parte da pupila, porque a pupila vai continuar aqui assim, né, ó. Então, tá representando só um contorno da pupila aqui. E dentro da íris, nós temos os músculos, ó. Mais perto da borda da pupila, o músculo esfíncter da pupila. Toda a região posterior da íris é o músculo dilatador da pupila. Como que chama essa parte da túnica média? Corpo ciliar? Corpo ciliar. Então, ele é constituído de músculo liso. E como que chamam essas projeções aqui, ó, no contorno interno do corpo ciliar? Processos ciliares. Os processos ciliares. E aí, a gente está vendo, ó, que fixado nos processos ciliares, nós temos fibras colágenas que vão prender a lente ao corpo ciliar. Então, isso aqui é chamado de ligamento suspensor da lente, ok? Bom, aqui eu não tô vendo a coroide, porque a coroide continuaria aqui, ó, até chegar na região posterior do olho. Então, eu não tô vendo a coroide. Mas aqui eu tô vendo, olha, uma lâmina amarelinha que está contornando internamente o corpo ciliar e a íris. Isso aqui eu chamo de extrato pigmentoso da retina, ok? Todo esse espaço é o compartimento anterior do olho. Ele vai da córnea até a lente. Compartimento anterior do olho. Nesse meio do caminho, eu tenho a íris. Então, a íris, ela divide o compartimento anterior do olho na câmara anterior e na câmara posterior. A câmara anterior, ó, é o espaço entre a córnea e a íris. E a câmara posterior é o espaço entre a íris, o ligamento suspensor e a própria lente. Ok? Toda a região que está atrás da lente é o compartimento posterior do olho. O que preenche esse espaço aqui? O que preenche o compartimento anterior do olho?
Humor líquido. Oi? Humor líquido. Humor aquoso. A gente chama de humor aquoso, né? E quem que produz o humor aquoso? Os processos ciliares, ok? Bom, e esse humor aquoso, ele é constantemente renovado, né? Em torno de a cada 90 minutos ele é renovado. Bom, aqui, gente, eu tirei a íris. Isso que eu estou vendo aqui é a íris, sem a camada pigmentada dela. Eu estou vendo só os músculos da íris. Então, olha bem, a abertura no centro da íris é a pupila. Em torno da pupila eu tenho fibras circulares e externamente a essas fibras circulares nós temos as fibras radiadas, ó. Então eu tenho aqui o músculo esfíncter da pupila e aqui o músculo dilatador da pupila. Isso aqui é um olho normal, ok? Normalmente o diâmetro da pupila é em torno de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Só que esse diâmetro ele pode alterar de acordo com a quantidade de luz no ambiente. Então, se eu colocar esse indivíduo aqui num ambiente de muita luz, o que vai acontecer? O músculo esfíncter da pupila vai contrair e vai diminuir o diâmetro da pupila, que foi o que aconteceu aqui, ó. O músculo contraiu e diminuiu o diâmetro da pupila, impedindo a entrada de excesso de luz. Se eu coloco esse indivíduo no ambiente de pouca luz, eu preciso de luz para sensibilizar as células fotorreceptoras que estão lá dentro do olho. Então, o que vai acontecer? Quando ele estiver em ambientes de pouca luz, esse músculo dilatador da pupila, ele vai puxar as fibras circulares e aí ele aumenta o diâmetro da pupila. Então, esse é o músculo dilatador da pupila, ele está no contorno externo da íris, e esse é o músculo esfíncter da pupila, que está no contorno interno da íris. Eu estou vendo isso aqui vermelho, porque músculo é vermelho, só que cobrindo esse músculo, eu vou ter a camada que é constituída de melanócitos. Então, se eu tenho grande quantidade de melanócitos, esse olho seria preto ou castanho. Se eu tiver pouca quantidade de melanócito, esse olho vai ser um olho azul. E com quantidades moderadas de melanócito, eu vou ter diferentes tons de verdes. Ok? Então, isso aqui é só para vocês entenderem o funcionamento desse músculo que está constituindo a íris. E a íris é parte da túnica vascular. Então, por isso que eu coloquei o título ali, túnica vascular. Ok? Aí vem a túnica interna. A túnica interna é o que a gente chamou de retina, né? Essa túnica interna, aqui, olha, deixa eu aumentar ela. É essa camada aqui, ó. Isso é a túnica interna. Essa camada mais clarinha aqui é o extrato pigmentoso da túnica interna, e é ele que continua recobrindo a túnica média. E essa camada mais escura dela aqui é o extrato nervoso da túnica interna. O raio luminoso, ele passa pelo centro da córnea, passa pelo centro da pupila, e aí ele atravessa a lente e chega no compartimento posterior do olho. E esse raio luminoso, ele vai incidir sobre a retina, na parte mais posterior da retina. O que nós vamos encontrar aqui nessa região mais posterior da retina? Eu vou encontrar aqui 2 pontos diferentes na região posterior da retina. Um ponto aonde o raio luminoso deve incidir para ocorrer a formação da imagem. Esse ponto ele é chamado de mácula densa. E no centro da mácula densa eu tenho uma depressão.
Essa depressão é a fóvea central da retina. Nesse ponto da mácula densa, eu tenho a maior quantidade de células fotorreceptoras. Por isso que o raio luminoso tem que incidir nesse ponto. E aí ele vai sensibilizar essa célula fotorreceptora, vai ocorrer uma despolarização da membrana dessa célula e aí a formação de um impulso nervoso que vai ser conduzido para o cérebro. Então, esse ponto da mácula densa é na fóvea central, que é o centro da mácula densa, eu tenho o maior número de células fotorreceptoras e por isso esse ponto a gente fala que é o ponto de maior acuidade visual. O que é isso, acuidade visual? É o ponto onde a imagem é formada com mais nitidez, com mais detalhes. Então, mácula densa ou mácula lútea ou fóvea central, porque é o centro da mácula. E aqui, gente, ó, eu chamei isso aqui de retina, túnica interna. Ela tem um extrato pigmentoso, que está em contato com a coroide, e ela tem o extrato nervoso, que está voltado para a cavidade, tá? Então, essa mácula densa ou mácula lútea, ela está no extrato nervoso. Então, eu falei que na região posterior dessa retina, eu tenho dois pontos. A mácula, que eu acabei de falar, e esse ponto aqui, olha. Esse ponto, ele é chamado de disco do nervo óptico. Esse disco, como o nome está falando, é onde o nervo óptico sai do olho para ir em direção ao cérebro. Então, esse ponto do disco do nervo óptico, ele é conhecido também como ponto cego do olho. Por quê? Nessa região, eu não tenho células fotorreceptoras. Então, por isso que jamais ocorrerá aqui a formação da imagem. Porque para ter formação de imagem, eu tenho que ter a célula que capta essa luz. E nesse ponto nós não temos ele. Então, o disco do nervo óptico corresponde ao ponto cego do olho. E a mácula densa corresponde ao ponto de maior acuidade visual. Normalmente, a mácula, ela é lateral ao ponto cego do olho. E o que passa nesse ponto cego do olho? Além do nervo óptico, que são essas fibras amareladas que nós estamos vendo aqui, olha, dentro desse nervo óptico passa uma artéria e passa uma veia. São chamadas, respectivamente, de artéria central da retina e veia central da retina. Então, esses vasos, eles são responsáveis pela vascularização da retina. A artéria central leva oxigênio e nutrientes para ela e a veia central recolhe o sangue venoso dela. Ok? Então, essas são as estruturas visíveis aqui na túnica interna, ok? E, continuando aqui, eu fiz um detalhe dessa túnica interna. Então, a retina, gente, ela é constituída de várias camadas celulares. E o extrato pigmentoso dela é a parte da retina que vai estar aderida à coroide. E o extrato nervoso dela é a parte que vai estar voltada para dentro da cavidade. Deixa eu voltar aqui nessa figura, ó. Isso aqui, ó, é a coroide. Então, o extrato pigmentoso dela é esse extrato aqui, ó, que está em contato com a coroide. Deixa eu aumentar de novo. Aqui, ó. E isso é a coroide. Então, essa lâmina aqui, ó, que está em contato com a coroide, é o extrato nervoso, é o extrato pigmentoso da retina. E essa aqui, que está voltada para dentro da cavidade, que é o extrato nervoso. Então, nessa figura, ó, esse extrato é o extrato pigmentoso
nós vamos ter aqui os melanócitos, que vão produzir a melanina e que tem a função de evitar a dispersão dos raios luminosos. E esse extrato aqui é o extrato nervoso da retina. Então, olha, o raio luminoso, isso aqui, ó, são ramos da artéria central da retina que vai fazer a vascularização dessa parte nervosa dela. Então, o raio luminoso entra no olho, chega aqui no extrato pigmentoso, e aí ele evita a dispersão desse raio luminoso, e agora ele volta para sensibilizar as células fotorreceptoras. A gente observa, nós temos 2 tipos de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. Os bastonetes predominam entre as células receptoras. Para cada cone, nós temos em torno de 3 a 4 bastonetes. E ela recebe o nome pelo formato que ele tem, né? Aqui de um cone e aqui de um bastão. Os cones são células fotorreceptoras que precisam de muita luz para serem sensibilizados. Então, a gente fala que eles são as células fotorreceptoras do dia. Precisa de grande quantidade de luz. E eles são responsáveis pela visão colorida. Então, você consegue enxergar cores devido à presença dos cones. Por quê? Porque nesses cones nós temos pigmentos azul, verde e vermelho. E a combinação do estímulo desses pigmentos que dão as diferentes cores que nós identificamos, tá? Então, nos cones que nós vamos ter os pigmentos que vão permitir a visão colorida. Então, a gente fala que cone está relacionado com a visão diurna, porque ele precisa de uma grande quantidade de luz para ser sensibilizado, e com a visão colorida, porque ele apresenta esses 3 pigmentos na sua constituição. Já os bastonetes, eles precisam de pouca luz para serem sensibilizados. Então, eles estão relacionados com a visão noturna. E eles enxergam preto e branco e os diferentes tons de cinza, porque eles não têm esses pigmentos de cor. Por isso, gente, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ocorrendo comprometimento dessas células fotorreceptoras. E as pessoas mais idosas, elas têm dificuldade para enxergar à noite, porque essas células fotorreceptoras, que são os bastonetes, eles já estão mais envelhecidos, e aí eles não conseguem captar essa luz na mesma intensidade. Por isso que pessoas idosas não devem dirigir à noite, porque essas células que estão relacionadas com a visão noturna. Precisa de pouca luz, mas eles já estão comprometidos, então eles têm dificuldade de absorver essa luz. Então, essa é uma das células que compõem o extrato nervoso da retina. São as principais, células fotorreceptoras. Qual que é a função dessas células? Transformar o raio luminoso em um impulso nervoso. Aí esse impulso nervoso, ó, ele vai ser transmitido por uma outra célula do extrato nervoso, que a gente chama de célula bipolar. Por que ela é bipolar? Porque do corpo dessa célula saem 2 pontas. E aí o estímulo nervoso passa da célula fotorreceptora para esse prolongamento, chega no prolongamento mais distal dela aqui, ó, e aí vai passar por uma outra camada celular também presente no extrato nervoso, que é chamado de célula ganglionar. Ela também é bipolar, mas ela recebe o nome de célula ganglionar. E é o prolongamento central dessa célula ganglionar, ó, esses prolongamentos, eles vão todos convergir para a região posterior do olho, da retina, né, lá no olho, e são esses prolongamentos que juntos formam o nervo óptico. Então, todos os prolongamentos das células ganglionares,
eles convergem para o disco do nervo óptico. E depois que eles passam desse disco do nervo óptico, ele passa a ser chamado de nervo óptico. Entenderam essas camadas nervosas aqui da retina? Então, na verdade, gente, a retina ela é constituída de 10 camadas celulares. Só aqui, ó, eu mostrei 4 delas. As células pigmentadas, que são os melanócitos, constituindo o extrato pigmentoso. E no extrato nervoso, ó, eu mostrei 3 camadas dele. As células fotorreceptoras, cones e bastonetes, as células bipolares, as células ganglionares. Mas a gente observa aqui, olha, ligando as células ganglionares, eu tenho um outro tipo celular. Esse tipo celular é chamada de célula horizontal. E ligando as células fotorreceptoras, eu tenho um outro tipo celular, que são as células amácrimas. E entre essas camadas, nós vamos ter células que fazem a conexão de todas essas células. Então, por isso que a gente fala que são 10 camadas celulares na retina. Não estão representadas todas aqui. Ok? Bom, aqui é um esquema só, né, para a gente ver, ó. Então, eu tenho, ó, aqui só que está virado, né? Então, aqui o extrato pigmentoso, os cones e os bastonetes. Esses cones e bastonetes vão gerar um impulso nervoso que vai passar para a célula bipolar, que vai passar para a célula ganglionar, e o prolongamento central dessa célula ganglionar vão convergir para a região mais posterior da retina, até o disco do nervo óptico, dando origem ao nervo óptico. Aqui as células que eu falei para vocês, ó, as células amácrimas ligando às células fotorreceptoras e as células horizontais que vão ligar às células ganglionares. Então, esses são os principais elementos que formam a túnica nervosa da retina. E olha, isso aqui é uma imagem que o oftalmologista ele vê quando a gente faz o exame de fundo de olho. Então, isso aqui está mostrando a túnica nervosa da retina, o extrato nervoso da retina, com os 2 pontos mais importantes da retina. Então, isso aqui é a parte mais posterior da retina. Então, essa parte mais escura aqui, ó, é a mácula densa. E observem que no centro da mácula densa, ela é mais escura ainda, ó. Isso que é a fóvea central. É onde o raio luminoso tem que bater. E aí, esse raio luminoso aqui, ó, ele vai estimular as células fotorreceptoras. Então, eu falei que na mácula a gente tem maior quantidade de células fotorreceptoras e predomina aqui os cones, que são as células fotorreceptoras relacionadas com a visão diurna e colorida. Essa mácula, ela está lateral ao disco do nervo óptico. Então, essa mancha branca, que é mais clara aqui, ó, é o disco do nervo óptico, e no centro do disco do nervo óptico, eu tenho os vasos, que são a artéria central da retina e a veia central da retina. Então, estes são os 2 pontos que o oftalmologista avalia no exame de fundo de olho. Ok? Eu falei que na mácula predominam os cones e na parte periférica da retina tem predomínio de bastonetes, ok? E por fim aqui, olha, a acomodação que eu falei para vocês do olho, da lente na focalização de objetos. Então, a gente vai olhar aqui, ó, isso aqui estão representando os raios luminosos. Esses raios luminosos atravessam as estruturas do globo ocular para chegar lá na fóvea central, que é o ponto onde eu tenho maior número de cones para formar a imagem. Então, a lente, ela muda de formato
de acordo da focalização de objetos próximos e objetos distantes. Então, quando eu vou localizar objetos próximos, o que vai acontecer? Ó, a lente fica mais achatadinha e os raios luminosos vão convergir diretamente lá para a mácula densa. Quando eu estou localizando objetos mais próximos, mais distantes, o que vai acontecer? A lente, ela torna-se mais esférica, mais espessa e facilita, então, a focalização dos objetos também lá na parte central da retina, que é a mácula. Então, quem que faz essa diferenciação do formato da lente? É a contração do músculo ciliar. Esse músculo ciliar, quando contrai, ele relaxa o ligamento suspensor, permitindo que a lente fique mais volumosa para focalizar objetos mais distantes. E quando ele relaxa, ele diminui a tensão nesse ligamento suspensor e a lente fica mais alongada, facilitando a focalização de objetos mais próximos. Então, essa é o funcionamento do ligamento suspensor na alteração do formato da lente. E, por fim, a última coisa aqui de olho. Isso aqui é uma imagem do olho. Então, eu tenho aqui a região da córnea, aqui a região da esclera, e essa parte branca aqui, olha, essa parte branca aqui está representando a túnica média, íris, corpo ciliar e coroide. E por dentro aqui seria a retina. Isso aqui é a lente. Então, olha, todo o espaço entre a lente e a córnea é o compartimento anterior, dividido na câmara anterior e na câmara posterior, que é bem estreitinha. Aqui tem um humor aquoso. No compartimento posterior, que é o espaço entre a lente e a retina, esse compartimento ele é preenchido por uma massa gelatinosa, que a gente chama de humor vítreo ou corpo vítreo. Essa massa gelatinosa, ela é formada na fase embrionária e ela não é renovada. Ela só avoluma-se dentro, de acordo que vai aumentando o tamanho do globo ocular, né? Ela avoluma-se dentro desse compartimento e ela tem uma função muito importante, que é manter a retina aderida à parede da coroide. Quando ocorre com envelhecimento, pode acontecer fragmentação desse humor vítreo e esse humor vítreo vai diminuindo. Então, esse envelhecimento do humor vítreo pode permitir que o extrato nervoso da retina se separe do extrato pigmentoso. E aí a retina vai sofrer dobras. Sofrendo dobras, ela tem dificuldade na formação da imagem, porque para formar a imagem, a retina tem que estar transparente e ela tem que estar íntegra, né? Toda lisinha, toda esticadinha. Se forma pregas na retina, ela vai perdendo essa transparência. Então, isso que eu chamo de descolamento da retina. Ele pode ser causado por traumas e pode ser causado também por envelhecimento desse corpo vítreo, ok? Bom, para formar a imagem, e aqui, gente, olha, isso aqui está representando o nervo óptico. Então, essa região aqui seria o disco do nervo óptico, onde está saindo o nervo óptico do globo ocular. Então, olha bem, o raio luminoso tem que atravessar todas essas estruturas aqui para chegar até na retina e estimular os cones e bastonetes. Então, existem meios dióptricos do olho. O que é isso? São estruturas do globo ocular que vão permitir a refração dos raios luminosos para que esses raios luminosos alcancem essas células fotorreceptoras. Então, nós temos no olho 4 meios dióptricos. O primeiro deles
é a córnea. Então, o raio luminoso, ele vai passar aqui, ó, do ar atmosférico para a córnea. Eu vou ter um índice de refração aqui dessa passagem do raio luminoso do meio para a córnea. Depois que ele atravessa a córnea, ele chega no humor aquoso, que é líquido, que tem uma outra constituição. Então, eu vou ter uma outra refração aqui. Então, o humor aquoso também é um meio dióptrico do olho. Passou pelo humor aquoso, ele chega na lente. Outro meio, outro índice de refração. E da lente, ele chega no humor vítreo, o último meio de refração. Então, córnea, humor aquoso, lente e humor vítreo, juntos constituem os meios dióptricos do olho. São estruturas que modificam a refração dos raios luminosos, favorecendo a chegada desses raios lá na mácula densa da retina, que é o ponto de maior acuidade visual. Ok? Bom, só finalizar aqui, só um instantinho, peraí. Esse humor aquoso, ele é sempre renovado. Lembram que eu falei que a gente tem o seio venoso da esclera, onde o humor aquoso ele é drenado? Então, olha o que acontece. O que é pressão intraocular? Pressão intraocular, gente, não tem nada a ver com pressão arterial. A pressão intraocular, ela varia em torno de 16 a 18 milímetros de mercúrio, e essa pressão é a pressão que esses humor aquoso e vítreo exercem na parede da retina. Então, essa é a pressão intraocular. Quando a gente tem alguma alteração nesse seio venoso da esclera, então, quando a gente tem, por exemplo, um entupimento desse seio venoso da esclera, o humor aquoso, ele não é drenado para esse seio. Só que eu falei que o humor aquoso é produzido constantemente pelos processos ciliares. Então, eu vou aumentar a quantidade de humor aquoso aqui nesse compartimento anterior. Aumentando esse volume de humor aquoso aqui, ó, eu vou comprimir a lente e a lente vai comprimir o humor vítreo, que vai esmagar a retina lá atrás. Então, isso leva o que a gente chama de glaucoma. O glaucoma é um aumento da pressão intraocular, porque vai acontecer alguma alteração no comportamento da drenagem do humor aquoso aqui. Essa alteração, ela pode ser devido a um entupimento do seio venoso, dificultando a drenagem, mas pode ser também um excesso de produção do humor aquoso nos processos ciliares. Por que ocorre essa alteração nos processos ciliares? A gente não sabe. Pode ser um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos nessa região dos processos, mas ainda não tem nada confirmado cientificamente em relação a isso, tá? Então, essa é uma alteração que provoca um aumento da pressão intraocular. E mais uma coisa aqui, olha, essa lente, à medida que nós vamos envelhecendo, ela vai tornando-se mais opaca. E essa opacidade dessa lente dificulta a refração dos raios luminosos. Então, a catarata é quando a lente envelhece e torna-se mais opaca, dificultando a passagem dos raios luminosos. Então, a cirurgia de catarata, a gente substitui essa lente por uma prótese, né? Coloca uma lente artificial aqui, transparente, que continua permitindo a passagem desse raio luminoso. E uma outra coisa que pode acontecer aqui também é essa lente e o corpo ciliar que está na túnica vascular, eles vão, com a idade, eles vão perdendo a sua elasticidade, dificultando a acomodação da lente para focalizar objetos próximos.
Por isso que as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade em localizar objetos próximos. Isso é chamado de presbiopia. É quando a lente e o corpo ciliar perdem a sua elasticidade, dificultando a focalização de objetos próximos. Ok? Então, são alterações da lente e do músculo do corpo ciliar. Tá? Bom, eu acho que esse é o último slide de olho. É o último slide de olho. Então, aqui agora eu estou aberta a dúvidas, e depois a gente faz o intervalo para a gente começar a orelha. Então, vocês gostariam de perguntar alguma coisa aqui em relação do olho? Eu queria perguntar, então, sobre o morvítreo. Esse envelhecimento é que causa essas manchinhas que a gente enxerga? Assim, ótima pergunta, Assunta. O envelhecimento, ele vai permitindo a fragmentação. Pensa assim, o morvítreo é uma gelatina. Quando a gente deixa a gelatina mais tempo fora da geladeira, ela não vai separando em pequenas partezinhas? A mesma coisa. Só que a gente não vai deixar o olho fora da geladeira, né? O envelhecimento, ele provoca essa fragmentação do humor vítreo. E aí, esses fragmentos do humor vítreo formam sombras na retina. Por isso que isso é chamado de moscas volantes. A gente começa a ver pequenas imagens, podem ser linhas onduladas, podem ser flashzinhos. Isso é a sombra que esses fragmentos do humor vítreo promovem dentro do globo ocular. Então, parece que você está vendo uma estrutura, às vezes você até olha assim para o lado para ver, e não é dentro do olho, tá? Então, isso é o envelhecimento, sim. E essa situação é conhecida clinicamente com o nome de moscas volantes. Ok? Respondeu? Sim, obrigada, Estela. Muito triste, eu tô tendo isso. Isso é sinal que eu tô ficando velha. Ai, meu Deus. Eu também tô tendo, professora. É mesmo? Já faz um bom tempinho que eu fico procurando essas mosquinhas. Ai, é duro, né? Então eu fico mais feliz, porque você é bem mais nova do que eu. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho. Qual, Júlia? Eu já ouvi falar que o olho seria a janela do sistema nervoso central. E por que isso? Assim, com a aula que você deu, eu não consegui relacionar. É porque, na verdade, a gente vai precisar das informações da anatomia médica 2 para você entender isso melhor, mas eu vou te dar uma ideia o porquê. Através do olho que nós levamos as informações do meio para o sistema nervoso central. E aí, essas informações nos permitem tomar atitudes que nos adequem a esse meio que a gente está. Por isso que a gente fala que ele é a janela do sistema nervoso central. Através desses estímulos visuais, que outras regiões do cérebro são estimuladas para que a gente possa mudar nosso comportamento, nossa atitude em função do meio que a gente está. Só que você vai entender isso melhor, Júlia, quando a gente falar de sistema nervoso mesmo, porque a gente vai falar dessa via visual e vai falar de todas as áreas que essa via visual estimula no cérebro. Só para você ter uma ideia, no hipotálamo existe um núcleo que chama núcleo supraquiasmático. E é esse núcleo que informa para todo o restante do sistema nervoso a quantidade de luz. Ele informa a luminosidade do meio. Então, por exemplo, a glândula pineal, que é uma outra parte do sistema nervoso, vai secretar o hormônio dela, que é a melatonina, só à noite. Quem que informa se é noite ou dia para a glândula pineal? É esse núcleo supraquiasmático. E de onde que esse núcleo supraquiasmático tem a informação? Através do olho, que capta essa informação luminosa. Entendeu?
Deu para dar uma clareada, Júlia? Deu sim, deu sim. Muito obrigada, incrível. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, nós vamos fazer, são 10h05, vamos por 10h05. 10h20, 10h30 a gente volta, porque a orelha ela é mais tranquila, é menos informação. Aí 10h20, então, a gente volta. Pode ser? Ótimo, então. Então, vou parar mais uma vez a gravação e a gente volta na mesma chamada. Combinado?